Mandaram que ela se jogasse no chão. Disseram que ela não era ninguém. Estavam errados. Larissa Batista só queria chegar em casa para buscar o filho. Ela estava exausta de um jeito que só quem trabalha, cuidando dos outros, entende. Não era um cansaço simples. Não era aquele tipo de desgaste que um café forte ou um banho quente resolvesse. Era uma fadiga funda, pesada, que parecia morar dentro dos ossos. Vinha de levantar corpos mais pesados que o próprio, absorver a dor alheia, ouvir familiares chorando, engolir o próprio sofrimento e ainda assim manter as mãos firmes porque a vida de alguém dependia disso. Durante 12 horas, ela tinha sido enfermeira antes de ser qualquer outra coisa. Agora, às 23h45 de uma terça-feira, ela só queria voltar a ser mãe. A chuva escorria pelo para-brisa do seu Honda Civic 2016 em faixas prateadas. O limpador seguia um ritmo cansado, quase acompanhando a dor que ela sentia nos ombros. A estrada que cortava Vale do Cedro estava quase vazia, com longos trechos escuros interrompidos por galpões antigos, placas enferrujadas e o brilho alaranjado de postes distantes. A cidade parecia meio adormecida e meio abandonada, como se tivesse desistido de melhorar fazia anos e continuasse existindo apenas por costume. Larissa olhou para o relógio no painel e depois para o velocímetro. 54 em uma via de 55. Perfeito. Dona Célia ficaria com Davi até meia-noite, mas depois disso passava a cobrar por hora. Mais R$40. R$40 que Larissa não tinha. Não naquela semana. Não depois da conta de luz, não depois de comprar o remédio, não depois de precisar comprar tênis novo para Davi, porque crianças insistem em crescer mesmo quando o orçamento não acompanha. Ela imaginou o filho dormindo no sofá de Dona Célia, com um braço caído para fora, talvez com o polegar perto da boca, apesar de todas as tentativas dela para fazê-lo largar esse costume. Ele tinha 6 anos, era sensível, cheio de energia, apaixonado por dinossauros e comerciais de cereal, e acreditava de verdade que a mãe conseguia resolver qualquer problema. Larissa apertou o volante com mais força. Só mais 5 minutos, meu amor, pensou. A mamãe está chegando. Então a luz azul explodiu atrás dela. Veio com tanta força no retrovisor que por um segundo confuso, pareceu que o próprio céu tinha se partido. Os flashes se espalharam pela chuva, se quebraram no vidro e encheram o interior do carro com pulsos frios de autoridade. A sirene não gritou, soltou apenas 2 avisos curtos e secos. Uó, agressivo, impaciente. Pessoal, o estômago de Larissa afundou. Não, ela sussurrou, vendo a palavra embaçar no ar frio. Por favor, hoje não. Ela encostou o carro no acostamento de brita perto da antiga fábrica têxtil, um pedaço morto da estrada sem iluminação e sem casas por perto. O prédio abandonado ficava depois da vala, como uma carcaça vazia, com janelas escuras voltadas para a pista. A chuva batia mais forte no capô. Larissa fez tudo certo. Colocou o carro no estacionamento. Acendeu a luz interna. Abaixou o vidro, mesmo com a garoa gelada entrando. Pôs as 2 mãos no volante, com os dedos bem abertos. Controlou a respiração. Pelo espelho lateral, viu 2 figuras saindo da viatura. Uma ficou perto do carro da polícia, parada ao lado do porta-malas, com a postura insegura de alguém novo no trabalho. A outra veio até a janela dela com a confiança de um homem que nunca teve medo de sofrer consequência alguma. O feixe da lanterna acertou os olhos dela. Documento e documento do carro. Sem cumprimento, sem explicação, sem educação. Apenas uma ordem. Larissa piscou por causa da luz. Está no porta-luvas, senhor. Vou pegar agora. Não pedi explicação. Só faz devagar. Ela obedeceu, com cada movimento calculado. Abriu o porta-luvas, pegou o documento do carro e depois buscou a carteira. Quando entregou tudo pela janela, o policial arrancou os papéis da mão dela com 2 dedos, como se tocar nas coisas dela o incomodasse. A lanterna abaixou um pouco, só o bastante para ela ver o nome no uniforme. B. Siqueira. O policial Bruno Siqueira tinha exatamente a aparência de alguém que gostava de deixar desconhecidos desconfortáveis. Pescoço grosso, cabelo quase raspado, já precisando cortar de novo. Mandíbula pesada, olhos claros, sem expressão, cheios de desprezo calmo. Ele não parecia analisar a habilitação dela, parecia analisar a vida dela, observando o rosto, o uniforme, o banco de trás, o assento infantil, as sacolas do mercado. Noite difícil, Dona Batista.
Ele perguntou. O tom transformava a pergunta em acusação. Sou enfermeira, Larissa respondeu em voz baixa. Acabei de sair de um plantão dobrado no hospital público. Estou indo buscar meu filho. No hospital, Siqueira se inclinou mais, apoiando os antebraços na porta do carro como se o veículo fosse dele. O cheiro de café velho e tabaco mentolado veio com a chuva. A senhora deu uma fechada ali atrás. Não dei. Os olhos dele subiram devagar. Como é? Larissa engoliu em seco. Quero dizer, eu estava abaixo do limite o tempo todo. Estava dirigindo com cuidado. Siqueira sorriu, mas não havia humor nenhum ali. Era o sorriso de um homem que gostava de ouvir o medo nascer na voz dos outros. Então agora a senhora está me chamando de mentiroso. Não, senhor. Quem dirige com cuidado normalmente não fica nervosa. Eu só preciso chegar logo. Ele disse. Todo mundo precisa. Ele apontou a lanterna outra vez para o banco de trás. O assento de Davi estava preso no lugar. Um tênis pequeno com velcro jogado no assoalho e um caderno de colorir meio escondido embaixo. Tem alguma coisa no veículo que eu deva saber? Arma? Droga? Bebida aberta? Não. Ele continuou olhando para dentro do carro. Então deu um passo para trás e bateu a lanterna contra a palma da mão. Desce do veículo. Larissa ficou imóvel. Por quê? Estou sentindo o cheiro de maconha. A mentira veio rápida, fácil, treinada. As palavras acertaram Larissa com a certeza doentia de algo que ele já devia ter repetido muitas vezes antes. Não, não está, ela respondeu antes de conseguir se controlar. O rosto de Siqueira mudou. Não muito, só o suficiente. Aquela pequena alteração de um predador quando percebe movimento no mato. O que foi que a senhora disse? O pulso de Larissa batia dentro dos ouvidos. Não tem maconha no meu carro. A mão dele desceu até o coldre. Não precisou destravar. Não precisava. A mensagem já estava clara. Não vou repetir, ele disse. Fora do carro. Agora. Larissa soltou o cinto com as mãos tremendo. A chuva atingiu seu rosto no mesmo segundo em que ela saiu. O uniforme escureceu imediatamente. O frio atravessou o tênis e a meia. Ela ficou em pé no acostamento, com as mãos visíveis, enquanto cada parte do corpo gritava que alguma coisa estava errada. Mãos no capô. Afasta as pernas. O metal estava congelante sob as palmas dela. Ela se inclinou para frente e ficou olhando o reflexo das luzes da viatura tremendo nas poças. Pequena, vulnerável, humilhada. Siqueira a revistou, com mais força do que precisava, mais devagar do que precisava. As mãos dele demoraram na cintura e no quadril dela, usando o procedimento como desculpa. Larissa travou a mandíbula até doer. O medo subiu por dentro dela como água de enchente, mas debaixo dele, outra coisa começava a se formar. Não era coragem exatamente, era algo mais frio, algo que cortava. Ela tinha passado anos acalmando pacientes traumatizados no pronto-socorro. Já segurou ferimentos graves enquanto homens 2 vezes maiores que ela entravam em pânico. Sabia como o medo funcionava. Também sabia o que acontecia quando ele deixava de ser líquido e virava pedra. Limpa, Siqueira murmurou quase decepcionado. Ele a empurrou meio passo para o lado, prensando o quadril dela por um instante no retrovisor. Fica aí, não se mexe. Larissa cruzou os braços tentando se proteger do frio. Posso pelo menos sair da chuva? Você vai ficar onde eu mandar. Ele se virou para o segundo policial. Almeida revista? O mais novo hesitou. O policial Caio Almeida parecia mal ter idade para alugar um carro. Rosto jovem, cílios molhados, pomo de Adão subindo e descendo de nervoso. Ele olhou para Larissa e depois para Siqueira. Senhor, ela é enfermeira. O carro está limpo. Eu não senti cheiro nenhum. Siqueira se moveu tão rápido que Almeida se assustou. Eu pedi a sua opinião, novato. Ele sibilou. Eu disse que senti. Então nós sentimos. Revista o carro. Almeida engoliu em seco. Sim, senhor. Ele entrou no Civic. Larissa assistiu sem poder fazer nada, enquanto ele desmontava a vida dela. Conteúdo do porta-luvas jogado no banco do passageiro. Recibos, guardanapos, medidor de pneu, álcool em gel. Depois ele puxou a mochila de Davi do banco de trás e a jogou no assoalho molhado. Ei! Larissa gritou. Isso é do meu filho. Quieta! Siqueira berrou. Almeida fez uma expressão ruim, mas continuou a busca, mexendo nas sacolas do mercado, abrindo potes, olhando debaixo dos bancos. Havia algo quase envergonhado nos movimentos dele, e isso tornava tudo pior. Ele sabia que estava errado, e continuava mesmo assim. Siqueira se aproximou o suficiente para que ela sentisse a respiração dele no meio da chuva.
Eu acho que você está alterada, ele disse em voz baixa. Acho que está sem condição de dirigir e colocando gente de bem em risco nessa cidade. Eu não estou alterada. Acho que vou ter que te levar para fazer exame de sangue. O peito dela apertou. Isso vira direção sob efeito de substância, Dona Batista. Ele sorriu. Você sabe o que isso significa para uma enfermeira? Ela não respondeu. Ele se inclinou mais. Você perde o registro. As palavras entraram como uma faca. Então ele deu o golpe seguinte. E depois disso, perde o menino. O mundo encolheu. Larissa quase não sentia mais a chuva. Quase não via mais as luzes. Só existia aquela frase ecoando dentro da cabeça dela. Perde o menino. Você não pode fazer isso. Ela sussurrou. A expressão de Siqueira ganhou um brilho satisfeito. Era aquilo. A reação que ele queria. Quer apostar? Posso ligar para o conselho tutelar agora. Dizer que parei uma motorista descontrolada. Possível uso de entorpecente. Sem colaboração. Colocando um menor em risco. Antes do amanhecer, podem levar a criança. Ele inclinou a cabeça. Qual é o nome dele mesmo? Davi? A visão de Larissa estreitou. Aquilo não era mais uma abordagem. Nem era só corrupção. Era extorsão usando a farda como escudo. Um homem uniformizado, usando o Estado como arma porque podia. Ele queria que ela quebrasse, que implorasse, que chorasse, que perdesse a cabeça para ele ter motivo para piorar tudo. Em vez disso, Larissa puxou o ar devagar pelo nariz. Pensou em Davi dormindo na casa dos outros. Pensou nas mãos pequenas dele. Pensou nos pacientes que já tinha visto sobreviver a situações terríveis apenas porque se concentravam no próximo passo e depois no próximo. Entrar em pânico ia enterrá-la. Manter o controle talvez a salvasse. Policial Siqueira, ela disse, com a voz mais firme do que se sentia. Eu preciso fazer uma ligação. Ele soltou uma risada seca. Isso aqui parece televisão para você? Se o senhor me prender, alguém vai precisar buscar o meu filho. Aquilo o fez parar por um instante. Papelada, responsabilidade, criança sem responsável. Até homens como Siqueira temiam aborrecimento. Uma ligação, ele disparou. Você liga para quem está com o menino, não para advogado. Larissa assentiu e colocou a mão no bolso do uniforme com os dedos dormentes. A tela do iPhone estava trincada num canto. Gotas de chuva batiam no vidro. Ela desbloqueou e abriu os favoritos. Havia apenas um nome ali. Meu irmão. Ela apertou para chamar e levou o celular ao ouvido. Atende, por favor, atende. Um toque. 2. Siqueira a observava com desprezo impaciente. 3 toques. Então a linha completou. Larissa. A voz dele estava desperta, clara, controlada. Não soava sonolenta nem confusa. No instante em que ouviu aquilo, algo dentro dela quase se desfez. Enzo, ela disse, e a voz tremeu pela primeira vez. Eu preciso de você. A mudança do outro lado foi imediata. Você está ferida? Não, ainda não. Ela engoliu em seco. Estou na rodovia 9, perto da fábrica têxtil velha. Um policial me parou. Policial Siqueira. Ele disse que vai me prender por dirigir sob efeito de droga. Ameaçou pegar o Davi. Está revistando meu carro. Acho que ele vai colocar alguma coisa lá. Silêncio. Não um silêncio vazio. Um silêncio pesado, perigoso. Então ele perguntou. Ele está aí do seu lado agora? Está. Põe ele na linha. Larissa abaixou o celular. Senhor, meu irmão quer falar com o senhor. Siqueira revirou os olhos de um jeito exagerado. Ah, pelo amor de Deus. Ele arrancou o celular da mão dela e levou ao ouvido. Escuta aqui, ele disse enchendo o peito. Eu não sei quem você pensa que é, mas sua irmã está em apuros. Então, a menos que você seja o secretário de segurança, fica calado e... Ele parou. O sorriso não enfraqueceu. Sumiu. A testa franziu. Depois levantou. Ele afastou um pouco o telefone do ouvido e encarou a tela. Então voltou a escutá-lo. Quem está falando? Perguntou. Larissa viu a cor ir embora do rosto dele. Ele ouviu. Engoliu em seco. Ouviu mais. Olha, eu não estou nem aí para a unidade que você diz que pertence. Ele se encolheu. De verdade. Mais 10 segundos. Então, tá. A voz dele tinha mudado. Menor. Ainda não era respeito, mas já não tinha certeza de si. Ele ouviu mais uma vez. Depois a ligação terminou. Siqueira encarou a tela escura por meio segundo antes de empurrar o celular de volta contra o peito de Larissa. Seu irmão fala demais, ele rosnou. Ele acha que pode me intimidar. Pegou o rádio. Central, viatura 4 Alfa. Preciso de supervisor e canil na minha localização. Suspeita sem colaboração.
Possíveis ameaças envolvendo o terceiro. Preparar condução. Depois encarou Larissa. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ela não respondeu, porque conhecia o irmão. Enzo Batista não blefava, não fazia pose, não ameaçava por teatro. Ele fazia promessas, e em algum lugar naquela escuridão já estava vindo. As algemas morderam os pulsos como dentes. Siqueira torceu os braços dela para trás e apertou o metal mais do que o necessário. Um clique além do procedimento e já dentro da punição. A dor correu pelos antebraços. Ele pressionou o rosto dela contra o porta-malas molhado do Civic. O senhor está cometendo um erro, Larissa conseguiu dizer. Você também. Ele a levou até a viatura e a empurrou para dentro. O interior era feito de plástico duro, divisória e violência antiga. Cheirava a suor, desinfetante e alguma coisa metálica por baixo disso tudo. O aquecedor estava no máximo, deixando o espaço abafado. Ela deslizou de lado no banco escorregadio, com as mãos algemadas para trás e o ombro latejando. A porta bateu. Por alguns segundos, tudo o que ela ouviu foi a chuva na lataria e a própria respiração. Através da divisória, viu Siqueira lá fora, andando de um lado para o outro ao lado da viatura, toda aquela segurança virando energia nervosa. Ele olhava para o relógio, olhava para a estrada, olhava para a mata escura ao lado da fábrica, como se esperasse alguma coisa que não queria ver. Almeida estava perto do Civic, sem revistar mais nada, apenas olhando. O rádio chiou. Canil atrasado, 20 minutos no mínimo. Siqueira xingou. Pegou o rádio outra vez. Preciso de alguém aqui agora. Todas as equipes ocupadas. Aguarde, aguarde. Larissa encostou a cabeça no banco e obrigou a si mesma a respirar. 4 segundos para puxar o ar. 4 para segurar. 4 para soltar. Enzo tinha ensinado aquilo anos antes de se tornar o que quer que ele tivesse se tornado. Na época em que ainda era apenas o irmão mais velho que a levava à escola porque o bairro era difícil e a mãe trabalhava cedo. Na época em que fazia misto quente de madrugada e dizia que monstros só venciam quando a gente alimentava o medo deles. Ela fechou os olhos. Viu Enzo aos 16, se colocando entre ela e 2 garotos que achavam engraçado empurrá-la no corredor. Viu Enzo aos 23, saindo para o quartel com uma bolsa no ombro e um rosto sério demais para a idade. Viu Enzo aos 30, voltando para casa, mais largo, sorrindo menos, com olhos velhos demais. Ele tinha mudado. O mundo arrancou partes dele e colocou aço no lugar. Mas uma coisa nunca mudou. Enzo vinha quando ela chamava. Lá fora, a chuva engrossou e virou uma cortina. 10 minutos passaram, depois 15. Siqueira acendeu um cigarro com as mãos tremendo. Larissa abriu os olhos quando sentiu alguma coisa antes mesmo de ouvir. Uma vibração, baixa, ritmada, profunda o bastante para bater nas costelas dela antes de chegar aos ouvidos. Tup, tup, tup. Não era sirene, não era caminhão, era algo no ar. Siqueira parou de andar. O cigarro caiu numa poça. Ele ergueu o rosto para cima, depois para a estrada adiante. Soltou a trava do coldre. Central, aqui é a 4 Alfa, ele disse rápido. Tenho uma aeronave não identificada, em baixa altitude, sem luz de navegação. Confirmem tráfego no meu setor. Nenhuma resposta. Tentou de novo. Nada. As luzes do painel dentro da viatura piscaram. O aquecedor desligou. A tela do computador de bordo apagou. O motor tossiu e morreu. A escuridão tomou o acostamento de uma vez. Só a lanterna de Siqueira continuou acesa, cortando a chuva sem rumo. Almeida! Ele gritou. Vem para cá! A minha viatura também apagou! Almeida respondeu perto do Civic. Os faróis do carro dela também estavam mortos. Larissa forçou o corpo contra a divisória. Não conseguia ver a aeronave, mas sentia uma pressão vinda de cima, invisível, pesada. Então, na estrada à frente, 3 pares de faróis se acenderam ao mesmo tempo. Brancos, limpos, fortes. Não chegaram com barulho de motor. Não anunciaram presença. Simplesmente estavam ali agora. 3 SUVs pretos atravessados nas 2 pistas como uma barreira surgida do nada. Siqueira ergueu a arma. Pela primeira vez naquela noite, o policial Bruno Siqueira apareceu com medo. As portas dos SUVs se abriram ao mesmo tempo. 6 pessoas desceram, sem gritos, sem correria, sem desordem. Moviam-se com uma precisão assustadora, se espalhando pela estrada em formação silenciosa. Roupas táticas pretas, capacetes, equipamentos noturnos levantados, fuzis compactos apontados para baixo, prontos. Não eram policiais, não eram da equipe local.
eram algo mais limpo, mais silencioso, mais perigoso. O homem da frente avançou pelo meio da pista sem capacete e sem demonstrar pressa. A chuva encharcava o cabelo curto e escuro. A camisa escura colava em ombros largos como portas blindadas. O rosto dele era duro, feito de marcas que talvez nem aparecessem, mas que ainda assim eram percebidas. Ele parou a uns 3 metros de Siqueira. Mesmo com a chuva e a distância, Larissa o reconheceu na mesma hora. Enzo. Mas não o Enzo que fazia panquecas em formato de bicho para Davi no domingo. Era o outro. A versão que o mundo só via quando tinha feito algo imperdoável. Siqueira apontou a arma. Identifique-se. Isso aqui é uma ocorrência em andamento. Enzo nem olhou para a arma. Ficou encarando os olhos dele. O senhor está com uma arma em mãos diante de um oficial de patente superior, ele disse. A voz não era alta. Não precisava. Cortava a chuva, o vento e o medo com precisão. Eu sugiro que guarde essa arma antes que a minha equipe o considere uma ameaça. Siqueira piscou. Patente superior? Eu sou da polícia de Vale do Cedro. Você não manda aqui. Quem é você? Enzo deu mais um passo. Meu nome é Tenente Coronel Enzo Batista. Minha irmã está naquele carro. A coragem de Siqueira oscilou. Ela está presa. Direção sob efeito de droga, suspeita de posse. Você não tem nada. Enzo falou aquilo como se fosse gravidade. Não era opinião. Não era discussão. Era fato. Eu conheço a minha irmã. Ela não bebe. Ela não usa droga. E se saiu um pouco da faixa hoje, deve ter sido para desviar de algum buraco dessa cidade. Ele virou o rosto de leve. Almeida, o policial novato se assustou. Abra a viatura. Tire ela daí. Agora. Almeida olhou para Siqueira. Mas o ego de Siqueira decidiu antes do instinto de sobrevivência. Fica onde está, ele berrou. E tentando recuperar o controle, apontou a Glock com as 2 mãos para o peito de Enzo. Recua. Eu não estou nem aí se você é quem for. Se interferir nessa prisão, eu atiro. Tudo parou. Os homens atrás de Enzo se moveram no mesmo instante. 5 pontos vermelhos apareceram no corpo de Siqueira. Testa, peito, virilha, joelho, precisos, fixos. Siqueira puxou o ar e Larissa entendeu que ele finalmente tinha percebido a diferença entre poder e encenação. Enzo não se mexeu. Rapaz, ele disse em tom baixo, você está apontando uma pistola de serviço para um homem cuja equipe já calculou vento e espessura óssea. Os meus homens acompanham seus batimentos desde a curva. Você não está controlando nada aqui. Ele levantou um dedo e apontou para o rosto de Siqueira. Larga a arma. As mãos de Siqueira tremiam. Ele olhou para o laser na testa, para os homens ao redor, para a estrada vazia, para a realidade impossível de que ninguém viria salvá-lo da situação que ele mesmo criou. A Glock escapou da mão e caiu no asfalto molhado. Enzo avançou, chutou a arma para longe e acertou Siqueira no rosto com um golpe tão rápido que o som pareceu de disparo. Não era fúria, era sentença. Siqueira foi lançado para o lado, caindo na lama. Enzo passou por ele sem olhar de novo e abriu a porta da viatura. Larissa, a voz mudou na hora. Continuava firme, mas agora era firmeza conhecida, firmeza de casa. Eu estou aqui. Ela ergueu os olhos e só então as lágrimas vieram. Ele se inclinou, soltou o cinto dela e abriu as algemas com uma pequena ferramenta presa ao colete. Quando o metal caiu, o sangue voltou às mãos dela com dor. Eu peguei você, ele disse. Siqueira tossiu na lama e tentou alcançar o rádio no ombro, gritando. Policial ferido! Disparos! Preciso de reforço! Todo mundo! Agora! O rádio chiou. Então uma voz feminina calma respondeu, clara e impossível de ignorar. Policial Bruno Siqueira, este canal está sob prioridade federal. Recolha-se imediatamente. Seu número funcional está sendo encaminhado para revisão de direitos civis e afastamento emergencial. Siqueira olhou para o rádio como se ele tivesse mordido sua mão. Enzo colocou o casaco tático nos ombros de Larissa. Ela não perguntou como ele tinha feito nada daquilo. Só entendeu que a noite tinha mudado de forma. Os 20 minutos seguintes foram uma desmontagem, sem bagunça, sem correria, metódica. Larissa ficou sentada na porta aberta do SUV da frente, enrolada em uma manta, assistindo ao irmão virar uma máquina de consequência. Ele comandava a equipe com sinais e ordens curtas. Siqueira foi amarrado com lacres grossos amarelos e obrigado a se ajoelhar na lama. Almeida ficou de pé ao lado, tremendo tanto que parecia inteiro vibrando. Então Enzo mandou revistarem a viatura, não uma revista comum. Uma desmontagem. Em poucos minutos, um dos homens
homens já tinha aberto o porta-malas. Outro tirava partes abaixo do painel. Um terceiro fotografava tudo. Siqueira voltou a falar quando viu o que estavam fazendo. Vocês não podem fazer isso. É busca ilegal. Precisa de mandado. Enzo se abaixou diante dele. Você perdeu o direito de se esconder atrás de procedimento no momento em que desligou a câmera corporal. Siqueira ficou imóvel. Nós puxamos o registro, Enzo disse. Sua gravação foi interrompida 3 minutos antes da abordagem. Ela falhou. Vamos ver. Na parte de trás da viatura, um operador enorme, barbudo, soltou um assobio baixo. Chefe, ele ergueu uma bolsa. Não era da polícia. Velha, manchada, fácil de ignorar. Do tipo feito para desaparecer à vista de todos. Sob a luz forte dos SUVs, ele abriu o zíper. O conteúdo apareceu um item de cada vez. Um pacote com pó branco. Um revólver velho e enferrujado com a numeração raspada. Uma garrafa de cachaça barata pela metade. Por um segundo, até a chuva pareceu recuar. A mão de Larissa voou até a boca. O mundo se organizou em uma clareza terrível. Aquilo nunca tinha sido sobre embriaguez. Era uma operação pronta. Um kit para armar flagrante. Um kit para destruir alguém. Enzo ergueu a bolsa e se virou devagar para Siqueira. Um kit de armação, ele disse. Você carrega droga, arma fria e bebida aberta no porta-malas. A boca de Siqueira se abriu. Nenhum som saiu. Enzo deu um passo à frente. Você ia justificar a abordagem com a bebida, agravar a prisão com a droga? E se ela se mexesse um pouco mais rápido? Ele levantou o revólver. Você já tinha preparado o final. Larissa gelou inteira. Ele estava pronto para matá-la. Não só para assustar, não só para incriminá-la. Matar e depois ir para casa. Almeida, Enzo chamou. O novato avançou assustado. Você sabia disso? Almeida olhou para Siqueira. Siqueira devolveu um olhar carregado de desespero e raiva. Depois Almeida olhou para Larissa coberta pela manta. Olhou para os homens armados ao redor. Olhou para a bolsa na lama. E cedeu. Eu sabia que ele guardava uma, sussurrou. Ele chamava de segurança. Siqueira explodiu. Ele está mentindo. Cala a boca, disse o barbudo, sem nem olhar para ele. Enzo manteve Almeida parado apenas com o olhar. Ele já usou isso antes? Almeida começou a chorar. Choro mesmo. Feio, assustado, incontrolável. Mês passado, o garoto da Rua 4. Disseram que ele puxou uma arma. Eu não vi arma nenhuma até depois que o Siqueira foi no porta-malas. A confissão ficou no ar, pesada, irreversível. Larissa encarou Siqueira e o viu como ele realmente era. Não um valentão de farda, um homem que já tinha atravessado a linha do sangue. A mandíbula de Enzo travou uma vez. Mais nada nele denunciou a raiva. Embala tudo, ele disse. Cadeia de custódia completa, impressão, DNA, vídeo. Eu quero isso tão bem fechado que ninguém consiga contestar. Depois olhou para Siqueira. Acabou para você. O reforço chegou 10 minutos depois. Não foi uma viatura. Foi uma enxurrada. Luzes vermelhas e azuis cobriram a estrada quando quase metade da polícia de Vale do Cedro apareceu armada, com pneus lançando água. As portas se abriram. Policiais se espalharam atrás de cobertura, com fuzis e pistolas em punho, gritando, confusos, furiosos. No meio deles vinha o comandante Augusto Tavares, de cabelo grisalho, ombros largos, encharcado e cheio de raiva. Ele ergueu um megafone. Aqui é o comandante Tavares. Larguem as armas e se afastem do meu policial. Os dedos de Larissa apertaram a manta. Por um segundo terrível, ela pensou que tudo viraria um massacre. Enzo não levantou a voz, não pegou o megafone, não fez cena. Pegou um telefone via satélite com um dos homens, apertou um botão, esperou menos de um segundo e respondeu no meio da chuva. Comandante Tavares, estou com um detido federal ligado à fabricação de provas, tráfico de entorpecentes e violação de direitos civis. Mande seus homens baixarem as armas. Vocês têm 5 segundos antes de levar tiro, Tavares gritou de volta. Enzo aproximou o telefone da boca e disse apenas 2 palavras. Põe ele. 1 segundo depois, o rádio do comandante apitou. Ele abaixou o megafone e levou a mão ao ponto eletrônico. Larissa não ouviu as primeiras palavras, mas viu a mudança acontecer no rosto dele. A cor foi embora. Os ombros cederam. Os olhos foram até Enzo com um entendimento novo e medo imediato. Seja lá quem estivesse falando, era alguém que ele não podia ignorar. Os gritos cessaram. A estrada ficou imóvel. Então Tavares, bem devagar, guardou a arma. Armas no coldre, gritou para os próprios homens. Todo mundo! Agora! A confusão passou pela fileira, mas o treinamento venceu o orgulho. Um por um, os policiais guardaram as armas. Quando a última abaixou, a noite pareceu respirar de novo. Enzo caminhou pela chuva
chuva até ficar diante do comandante. Larissa não ouviu cada palavra, mas ouviu o suficiente. Tem podridão dentro da sua casa. Tavares respondeu algo sobre números, produtividade, estatísticas. Enzo devolveu com uma frase que Larissa lembraria por muitos anos. Estatística construída no medo é só mentira com boa aparência. Siqueira foi colocado dentro de um SUV preto. Ele não resistiu. Toda a arrogância já tinha ido embora. Não parecia poderoso nem desafiador. Parecia vazio, exposto, pequeno. Quando Enzo se virou de novo para Larissa, o comandante sumiu e o irmão voltou. Vem, ele disse com gentileza. Vamos para casa. 3 meses depois, o Fórum Federal cheirava a cera, papel e nervosismo. Sem chuva, sem estrada, sem luzes girando. Só consequência. Larissa estava sentada na plateia usando um vestido azul marinho e salto baixo, com as mãos apertadas no colo. Ao lado dela, Enzo vestia um terno cinza escuro que não escondia o fato de que ele parecia perigoso até em roupa formal. A gravata estava perfeita. Os olhos dele não. Continuavam observando saídas, portas e rostos por hábito. Na mesa da defesa, Bruno Siqueira parecia esvaziado de tudo aquilo que um dia o fez parecer ameaçador. Estava mais magro. O terno barato caía mal. O cabelo cresceu falhado. A pele tinha um tom acinzentado. O policial Almeida fez acordo e virou testemunha. Aquela bolsa abriu tudo. No porta-malas da viatura de Siqueira, os investigadores acharam não só o kit de armação, mas também anotações codificadas, contatos descartáveis, pagamentos, divergências em apreensões e registros de movimentação. Processos foram reabertos. Câmeras foram analisadas. Abordagens antigas foram revisadas. Reclamações que antes tinham sido enterradas apareceram de novo, agora com contexto. 3 prisões anteriores ligadas a Siqueira caíram por completo. Um caso de disparo policial na Rua 4 virou investigação de homicídio. As acusações de fraude em prova se espalharam. As melhores estatísticas de Vale do Cedro se mostraram um cemitério de acordos forçados e vidas destruídas. A juíza Marina Valença presidia tudo com o rosto de alguém que há muito tempo deixou de se surpreender com corrupção e passou a ser muito eficiente em esmagá-la. Ela olhou por cima dos óculos para Siqueira. O senhor recebeu autoridade para proteger a população, disse. Em vez disso, usou o poder do Estado para aterrorizar, extorquir e incriminar pessoas vulneráveis. Transformou confiança pública em arma. Siqueira olhava para a mesa, sem arrogância, sem resposta, sem teatro, só ruína. Pelos crimes de abuso de autoridade, fraude processual, obstrução, posse ilegal de entorpecente com finalidade criminosa, conspiração e outras violações federais relacionadas, a juíza Marina o condenou a 25 anos de prisão federal, sem liberdade antecipada. O martelo bateu, madeira contra madeira. Simples. Final. Siqueira desabou como alguma coisa que tinha sido solta de um gancho. Olhou para trás uma única vez, quando os agentes o levavam. Os olhos dele encontraram Larissa. Talvez ele esperasse ódio, satisfação, vitória. Ela não deu nada disso. Apenas um olhar firme que dizia: você não conseguiu. Do lado de fora do fórum, o ar estava limpo e fresco. A luz do outono caía sobre as escadas em um dourado suave. Larissa soltou o ar. Acabou. Enzo ajeitou um dos punhos da camisa. Para ele, sim. E a polícia? O comandante Tavares pediu exoneração. Metade da cúpula está sob revisão. O Ministério da Justiça está auditando multas, prisões e abordagens dos últimos 5 anos. Vem ações civis e denúncias criminais também. Larissa olhou o gramado diante do prédio e sentiu, pela primeira vez desde aquela noite, algo próximo de alívio verdadeiro. Não porque o mundo tivesse sido consertado. Não tinha, mas porque um homem de farda tinha descoberto que ele não era o limite da realidade. Naquela tarde, o quintal da casa dela cheirava a carvão, molho de churrasco doce e grama cortada. Davi corria descalço pelo quintal, gritando de alegria, enquanto um homem enorme e barbudo que todos chamavam de holandês fingia perder uma batalha para uma espada de espuma empunhada por uma criança de 6 anos. Os vizinhos espiavam discretamente por cima do muro. Dona Célia levou salada de batata e notícias da rua. Alguém colocou música baixa. Outra pessoa abriu refrigerantes. A casa pequena parecia cheia da melhor forma, não apertada, protegida. Larissa estava na churrasqueira virando costelas quando Davi correu até Enzo e bateu uma luva de beisebol no peito dele. Tio Enzo, você prometeu!
Enzo, que já tinha atravessado fogo cruzado sem demonstrar nada, cedeu na hora e foi com ele para o quintal. O riso dele era raro. Apareceu ali, rápido e verdadeiro. Larissa observou da varanda, segurando um prato e sentindo uma coisa que quase tinha esquecido que existia: paz. Não uma paz perfeita, nem permanente, mas aquela paz que se instala depois que a tempestade passa e deixa alguma coisa de pé. Mais tarde, quando o sol baixou e o quintal ficou dourado, ela se sentou ao lado do irmão nos degraus da varanda. "Você vai viajar de novo em breve?" perguntou. Ele tomou um gole devagar do refrigerante. "Não agora." Ela encostou a cabeça no ombro dele. Davi corria atrás de vagalumes perto da cerca e o riso dele voltava até eles como música. "A gente dorme melhor quando você está aqui", ela disse. Enzo olhou para o quintal. "Eu estou sempre aqui." Ela sabia o que ele queria dizer. Não fisicamente, nem sempre, mas da forma que importava, vigiando, protegendo, pronto. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A noite foi ficando mais funda. As sombras cresceram, mas a escuridão já não parecia mais algo esperando para engoli-los. Parecia normal, e o normal, depois de tudo, era um presente. Pessoas como Bruno Siqueira sobrevivem porque acreditam que o medo basta. Basta para calar denúncias. Basta para fabricar culpa. Basta para fazer gente honesta duvidar do que sabe, do que viu, até da própria inocência. Ele achou que a farda o tornava intocável. Achou que Larissa era fraca porque estava cansada, sozinha e debaixo de chuva. Achou que poder pertencia a quem falava mais alto e carregava a arma. Ele estava errado, porque o verdadeiro poder não é crueldade sem consequência. É calma sob pressão. É memória. É família. Larissa sobreviveu naquela noite não porque foi mais forte fisicamente, mas porque se recusou a entregar a própria mente ao pânico. Manteve a clareza suficiente para fazer uma ligação. Às vezes, sobreviver não parece algo grandioso. Às vezes, sobreviver é apenas escolher o nome certo nos contatos enquanto as mãos tremem. E Enzo era perigoso, sim, mas não por causa dos homens, dos veículos, das armas ou da patente. Ele era perigoso porque entendia exatamente quando força vira dever, porque sabia que autoridade sem responsabilidade é apenas abuso organizado, porque quando o sistema falhou com alguém que ele amava, ele obrigou o sistema a se olhar no espelho. A justiça nem sempre chega com sirenes. Às vezes, ela chega em silêncio. Às vezes, vem em forma de registros recuperados, canais bloqueados, provas preservadas e mentiras desmontadas, peça por peça, até que um homem que se achava rei seja revelado pelo que realmente é. E às vezes, o pior erro que um agressor pode cometer é escolher como alvo alguém que parece estar sozinho, mas não está. Obrigado por acompanhar. Cuide-se, valorize as pessoas que atenderiam sua ligação no meio da madrugada e nunca esqueça, os poderosos nem sempre são os que usam farda. Às vezes, a pessoa mais poderosa do lugar é aquela que conseguiu ficar calma o bastante para fazer a ligação certa.